Segunda-feira, 28 de abril de 2025, esse é o TVT News, segunda edição. Falo diretamente dos estúdios da TVT aqui na Avenida Paulista. São exatamente 4 horas, vamos juntos até às 6. Por aqui, notícias, análises, entrevistas, informação sobre tudo o que se passa no Brasil e no mundo. Política, arte, cultura, educação, cidadania. Anota aí, você tem um encontro marcado com a gente de segunda a sexta, sempre às 4 da tarde, ao vivo. Vamos para as notícias de hoje. Brasileiros recebem 10 bilhões de ligações automatizadas por mês. 70% delas são golpes, segundo a Anatel. Integrantes da cúpula do PCC articularam uma operação para tentar influenciar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. Apagão atinge Espanha, Portugal e partes da França. Transporte e comunicação estão em colapso. Nosso repórter Rodrigo José traz informações direto de Portugal. A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou pela segunda vez o influenciador digital e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. E tem ainda gols e atualização da tabela do Brasileirão depois da rodada deste final de semana. Destaque para o amasso do Flamengo sobre o Corinthians no Maracanã. Bom, antes de começar o programa, eu quero fazer um convite para vocês. Na verdade, eu quero convidar um amigo para fazer um convite para vocês. O diretor dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC, Wellington, que acabou de gravar um programa comigo, Conversa Sem Curva. Querido, honrado em recebê-lo aqui no TVT News. Tudo bem, não? Tudo bem, é um prazer estar aqui na TVT News, novo programa, cara nova, mas a qualidade é a mesma. Muito bem. Wellington, bom, primeiro eu quero já soltar aqui uma provocação. Dia do trabalho ou dia do trabalhador? Dia do trabalhador e da trabalhadora. Ah, tá vendo só? Eu falo aqui, a pessoa fala, não, é dia do trabalhador e da trabalhadora. Por quê? Porque é um dia que a gente coloca o trabalhador e a trabalhadora no papel central. Nós não estamos falando do trabalho, nós estamos falando de quem produz, de quem gera a riqueza desse país. Muito bem. Bom, você já está aqui na TVT, já faz um tempo que a gente estava gravando o Conversa Sem Curva, que, aliás, vai ao ar amanhã, terça-feira, às 21 horas. Né? Já vamos dar um spoiler aqui, já. Como é que está a programação? Eu sei que tem cantor belo, do samba. Olha, eu tenho swing, viu, Arthur Zico? Você vai ver lá, você vai ver lá no 1º de maio. A minha parte é só falar das atrações. Eu também não tenho. Vamos lá, como é que estão as atrações? 4 atrações regionais, então nós vamos ter Alex Rocha, o Gordinho da Pisada, Grupo Razão, Forró Alto tá aqui, Nível. Olha que maravilha. Samba dos Amigos, Samba da Praça, Samba de Luz, aqui vai ser uma grande roda de samba no palco. Depois nós temos as atrações nacionais, né? Thier, Pichote, MC Rariel e fecha com o Belo, fazendo aí um grande evento com a gente. Claro, entre as atrações nós vamos ter aí os recados dos dirigentes sindicais, lideranças políticas, aquele pessoal que corre ao lado da classe trabalhadora. Maravilha. Você sabe que eu ouvi uma fofoca aí, que o presidente Lula talvez vá. Eles não podem falar porque não sabem, mas já que estamos ao vivo, eu já vou empurrar. Estou torcendo para que ele consiga ir. É isso, né? Nós mandamos convite para o presidente Lula, convidamos ministros, está confirmado o ministro Luiz Marinho do Trabalho, o ministro Márcio Macedo da Secretaria-Geral e está confirmado a presença das nossas bandeiras de luta, né? Em todas as artes, a gente está falando aqui, é 100 anos de celebração do 1º de maio no Brasil, né? 100 anos de lutas, de conquistas, e esse ano nós vamos estar com as bandeiras que têm sido as marcas das centrais sindicais e dos sindicatos esse ano. Então, redução da jornada de trabalho, fim da escala 6x1, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, isenção do imposto de renda na PLR e redução de juros, porque os juros estão apertando o trabalhador, os investimentos que o país precisa fazer. E, claro, entrada solidária, 2 quilos de alimento para a gente ajudar
quem mais precisa. Cara, vai ter espaço Kids, dá para você chegar cedo, começa às 10, né? Começa às 10. Muito bem, dá para passar o dia lá, comidinha baratinha, né? Eu Vai tenho ter todas as praça de informações que eu alimentação. acabei de te Ele entrevistar. está dando spoiler pra caramba. Vai ter praça de alimentação e nós vamos ter algumas barracas com preço mais social, que é para a trabalhadora, para o trabalhador passar um dia que ele merece, um dia que ele é a estrela da atração. Claro que a programação são estrelas, mas a principal estrela é você que vai lá prestigiar o show, acompanhar as pautas de luta, levar a criançada, porque vai ter lá o Espaço Kids, e vai ter um ótimo dia para você celebrar a importância da trabalhadora e do trabalhador brasileiro. Muito bem, dia de festa, mas também de muita reflexão. Wellington, querido, um forte abraço. Eu estarei lá, com certeza. Eu faço o programa aqui ao vivo, das 4 às 6, depois me arranco para lá e vou ver o Belo, vou cair na pista. Quem não puder ir, pode acompanhar aqui pela junto TVT. com o Dom Ernesto. Beleza, gente? Nos vemos lá. Valeu, Wellington, querido. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas chamadas de números desconhecidos você recebe no seu celular por dia? É muita coisa, né? Eu, pelo menos, recebo várias, de manhã até à noite. E a maioria delas é telemarketing. Por isso, a gente quer saber, ligações de telemarketing te incomodam? Responde a nossa enquete lá no canal do YouTube, @RedeTVT. Bacana? Aproveita e se inscreve lá, porque a gente já tem mais de 1 milhão de inscritos. Seja mais um, fazer parte da família TVT. Você que nos assiste aqui pela televisão, São Paulo, capital, região metropolitana, canal 44.1. E está aí pelo Brasil inteiro, você pode entrar pelo site tvtnews.com.br e ali tem todas as formas de você descobrir como pode assistir a TVT pela sua televisão, combinado? Bom, e aproveita e dá uma olhada nas notícias, que tem uma melhor do que a outra, no site tvtnews.com.br. Bom, uma investigação do Fantástico revela que brasileiros e brasileiras recebem 10 bilhões de ligações automatizadas por mês, segundo dados da Anatel. Desse total, 70% são golpes, incluindo falsos cobradores, promoções enganosas e fraudes bancárias, gerando prejuízos de 2,3 bilhões de reais anuais às vítimas. As chamadas restantes incluem testes de operadoras e pesquisas, mas é nos golpes que está o maior risco. Segundo o Procon de São Paulo, apenas 15% das vítimas denunciam, muitas por desconhecerem os canais de denúncia ou temerem retaliações. Especialistas em segurança digital alertam para técnicas sofisticadas, clonagem de voz para simular familiares ou autoridades, promoções falsas de bancos como ofertas de empréstimos com taxas irreais, ameaças de bloqueio de serviço como WhatsApp e redes sociais. A Anatel reforça as orientações para proteção. Nunca pressione teclas ou compartilhe dados pessoais. Registre denúncias no aplicativo Não Me Perturbe. Eu não conhecia, ele está disponível para Android e iOS. Bloqueie números suspeitos diretamente pela operadora. Crescimento de 40% em golpes via robocalls desde 2023, segundo o Laboratório de Crimes Digitais da Polícia Federal. Idosos são as principais vítimas, representando 55% dos casos registrados em 2024. Para evitar prejuízos, advogados especializados recomendam verificar informações diretamente com empresas por canais oficiais. Não clicar em links recebidos por SMS ou WhatsApp associados a essas ligações. Bom, só faltava essa, né? Além da gente ter que aguentar o telemarketing mesmo, que é, né, um sacrifício, né? O telefone toca, como eu falei, aí o dia inteiro, à tarde, à noite, sábado, domingo. Além disso, tem os golpistas que se aproveitam dessa situação. Bom, para falar sobre esse tema, receba a doutora Renata Frias, sócia do escritório Crivelli. Boa tarde, Renata. A vida já está corrida para todo mundo, né? Como vai? Tudo bom?
Boa Muito tarde. obrigado pela tua Eu que presença aqui, agradeço. viu? É um prazer estar aqui, falar contigo, com os telespectadores. Ótima tarde. Muito Vamos bem. lá. Doutora, primeiro, né, como é que a gente pode, como mostra na matéria, né, os dados são alarmantes, como é que a gente pode se precaver, o cidadão e a cidadã, né, que está nos assistindo agora, que deve ficar, além de concordar com a gente com a quantidade de golpe, também ficar assustada, né, pela fragilidade do sistema. Como é que as pessoas podem legalmente se precaver em relação a isso? Então vamos lá. O primeiro ponto a esclarecer para os telespectadores é de que existe a proteção, sim, tanto do Código de Defesa do Consumidor e depois até por um viés da LGPD. Então, o cidadão, ele tem a proteção tanto do incômodo do telemarketing, como dos abusos decorrentes das ligações insistentes e dos riscos que são nos golpes, que é o maior número que temos observado hoje. Muito bem, a principal recomendação é tenha sempre a cautela. A gente fala, eu falo para os clientes quando nos procuram, desconfiança ativa. Hoje o consumidor, o cidadão, não pode confiar em nada. Ah, mas é a voz do meu parente, é o meu gerente de banco. Não, não é. Nós, cidadãos, temos que andar com o modo desconfiança ativado. Full time. Né? E por que eu falo da desconfiança, Ernesto? Porque as empresas, quando acionadas juridicamente para ressarcir os cidadãos, a tese de defesa dessas empresas é, mas ele não foi cauteloso, ele não foi cuidadoso. Quando o cidadão, o consumidor, ele atua com uma cautela razoável, ele tem ao seu lado a proteção. Então, a regra número 1 é, além dessas que a Anatel recomenda, não clique em link, é ativar o modo desconfiança ativa. É isso que a gente recomenda de início. Muito bem. E caso você tome o golpe, porque eu conheço várias pessoas que tomaram golpes. Há forma de você recuperar o prejuízo legalmente? Não? Sim, há formas. Cada caso é um caso, evidentemente, e o que nós trouxemos aqui é o que é um elemento fundamental nas ações. Buscar a atenção e a cautela na condução desses contatos de telemarketing ou robotizados. Porque às vezes você pode reclamar, inclusive, para o golpista, né? Você liga, é o golpista que atende, né? Então, o primeiro passo é, normalmente, a pessoa, às vezes, ela percebe muito imediatamente ao golpe. Então, orientação 1, realizar a comunicação à instituição financeira ou à loja para cancelar a compra, enfim. Então, formalizar esta comunicação com o número de protocolo e nome do atendente. Passo 2, fazer o boletim de ocorrência. É imprescindível a realização do boletim de ocorrência. Por quê? Isso vai desdobrar uma investigação criminal e a proteção de outras pessoas que, porventura, estejam suscetíveis ao golpe novamente. Sim, apenas 15%, né, segundo dados. Procuram ajuda. E por quê, Ernesto? Trago esse dado para você, porque quando a gente atende um cliente vítima de um golpe, para além do prejuízo financeiro, ele tem uma carga de vergonha e consternação por ter sido vítima daquela situação, né? Porque a sociedade fala, mas como? Pai, você sabia que eu estava trabalhando? Ou, mas a sua gerente é outra pessoa? Como você caiu? Então, a pessoa se sente muito envergonhada. Então, na justiça, o que a gente busca? Reparação. Não só do prejuízo material, mas também do prejuízo emocional para aquela pessoa. Um outro dado que você trouxe aqui, que a maior parte de vítima desses golpes são os idosos. Então, os idosos já estão numa fase da vida pouco produtiva. E quando eles são vítimas de um golpe, para além do julgamento dos seus familiares, eles têm uma carga emocional muito abalada. Sim. Então, o primeiro passo é registre a informação ou na agência bancária ou na loja, ato contínuo, faça o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência pode ser feito eletronicamente, não precisa ir até uma delegacia e a partir daí procure um advogado para ter a reparação do seu prejuízo, não só financeiro, como também, evidentemente, o abalo emocional. Não, isso, e aí, fica uma dica, se você foi vítima de um golpe, não se sinta culpado, porque esse é o primeiro sentimento quando o cliente nos procura. Poxa. Não, eu queria reforçar isso, porque eu tive uma experiência na família que um tio
caiu nesse golpe. E o pior é que ele caiu uma vez, e aí acho que o cara achou que estava fácil demais e voltou o mesmo cara e deu o segundo golpe, levou a senha dos 2 cartões dele. E ele ficou num constrangimento que era assustador. Eu tive que fazer uma conversa com ele, sabe, falar, olha, isso faz parte e tal, porque você é feito de bobo, né? Porque outras pessoas diziam, mas como que você foi cair nisso? Como que você foi acreditar? Você foi dar a senha do teu cartão? Só que o cara plantou um terror nele que estava saindo dinheiro da conta dele, que ele economizou a vida inteira. Né? Então ele tinha lá 20 e poucos mil reais e chega uma ligação, falou, olha, estão levando o teu dinheiro, o cara sabe, porque o golpe é profissional, não é, né, um qualquer aí, é uma estrutura organizada mesmo. Né? Então tem muito a ver isso que você falou, que bom, isso é uma novidade, porque não é só a restituição dos valores patrimonial, econômica, mas também da emocional. E um dado importante também a trazer aqui, é que o tribunal tem olhado com um determinado rigor para que essas empresas melhorem os seus mecanismos de segurança, porque, no outro lado, estes golpistas, essas empresas fraudadoras estão investindo muito em tecnologia, então, utilizando a inteligência artificial, então está cada vez mais difícil para o cidadão comum perceber um golpe. Sim. Eles utilizam a linguagem do banco ou da loja de varejo que você está acostumado a comprar. Eles usam dados ou até o que a gente fala, um ponto importante, Ernesto, trazer aqui, é a oportunidade. Ou os golpistas, eles abordam você com uma promoção, algo muito atrativo. Se ele te fisgar, exatamente. É muito difícil. Ou num segundo ponto, numa ameaça, que é muito comum, os clientes nos procuram, seu CPF vai ser cancelado. Sim. A sua conta no WhatsApp, a sua conta no Instagram vai ser bloqueada. O acesso à sua conta corrente será bloqueado. Então, no desespero, clique aqui. É outra recomendação muito importante. Clonaram o meu WhatsApp, gente. Eu vou falar aqui para vocês. Sabe como é que clonaram o meu WhatsApp? Me ofereceram um almoço grátis no Rancho Português. Eu tinha entrevistado o chefe do Rancho Português, verdadeiro, e aí ele me ofereceu um almoço e eles não paravam de me mandar mensagem no Instagram. Olha, né, faça a sua reserva, você ganhou um almoço. E eu achando que era o chefe, né? E aí um belo dia eu falei, tá, tudo bem, vou fazer minha reserva. Então manda o código que a gente mandou para você no SMS. Eu peguei, mandei o código, meu WhatsApp subiu na hora. Eu falei, gente... Caí no golpe. Caí no golpe, é. Então é exatamente isso, esse cuidado que a gente pede para que as pessoas tenham. Não seja seduzido a nenhuma oferta de serviço ou produto extremamente atrativo, o famoso ditado, não existe almoço de graça. É isso. E no segundo ponto, não caia em ameaças. Não se amedronte, né? No sentido de, você vai perder a sua conta, você vai perder seu... Respira, desconfie, né? O modo desconfiança ativado. As chances de você não cair um golpe são... menores. Menor, né? Olha, vou te falar. Antigamente a gente ouvia dos nossos avós, né? Pai, mãe, olha, não pega doce de estranho na rua. Agora a gente é obrigado a falar para eles e para nós também. Falar, não atende, não passa nenhum dado e etc. Doutora, mais alguma informação que a gente possa passar aqui? Já demos conta, como é que está? Eu acho importante trazer num dado que veio no início em relação às ligações robotizadas dos telemarketings ativos, dos incômodos. Também é importante sinalizar que o cidadão, o consumidor, tem a proteção contra esse incômodo, que não é um incômodo, pode ser, se essas ligações forem em excesso, fora de horário comercial e trazer algum abalo na rotina da sua vida, podem representar a violação de um direito. Então... Não, eu conversando com a Vitória aqui da redação, a Vitória falou assim, não, eu tenho uma parcela que eu pago dia 20, no dia 17 eles estão me ligando. Olha, não esquece que esse dia 17, eu falei, gente, que assédio é esse?
Doutora Renata Frias, muitíssimo obrigado. Leve um abraço grata. para a doutora Kelly também. E aqui está à disposição para vocês estarem sempre aqui. Eu vou contar muito com vocês, porque a gente precisa, mais do que qualquer coisa, as pessoas entenderem, né, juridicamente, etc. E vocês são tão competentes que não é só a questão jurídica, tem as questões que vocês trazem também, que eu não sabia, essa questão da reparação por danos, o abalo que isso causa. Muito bem, doutora, muitíssimo obrigado. Prazer em recebê-la aqui. Estaremos juntos outras vezes. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, a Justiça Eleitoral de São Paulo condenou pela segunda vez o influenciador digital e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, a 8 anos de inelegibilidade por propaganda irregular durante as eleições de 2024. Fofoca, né? Imagina que ele cometeu alguma irregularidade. Isso é fofoca. A condenação é motivada pela estratégia utilizada por Marçal ao produzir e disseminar cortes de vídeos remunerados como forma de viralizar. Além disso, ele foi multado em R$ 420 mil pelo descumprimento das regras da legislação eleitoral. As duas decisões foram proferidas pelo juiz Antônio Maria Patinho Zors, da primeira zona eleitoral de São Paulo. O magistrado determinou que, abre aspas, o réu Pablo Marçal é corresponsável pelas condutas perpetradas no canal mantido no Discord, indicando em seu parecer que a repercussão no contexto específico da eleição, gravidade quantitativa, pode ser constatada em razão dos referidos vídeos com oferta de pagamento a quem efetuasse cortes de vídeos de Marçal em concurso de cortes acessível a milhões de pessoas seguidoras em suas redes sociais. As informações são do G1. Cara, eu vou falar uma coisa, o Pablo Marçal, às vezes a gente fica pensando aqui, eu fico pensando, gente, como é que funciona, né? A justiça, às vezes ela não pode demorar tanto, cara, de verdade, porque olha o estrago que esse cara fez, porque ele foi condenado aí numa questão aí, né? Que é essa coisa dos vídeos e tal. Agora, esse cara inventou mentiras extravagantes e num campo do crime, não é mentira, né? Eu não gosto nem de repetir isso, mas coitado do Boulos e as filhas e a companheira dele, toda a família e qualquer pessoa que tenha senso de democracia, né, respeito pela dignidade humana, se chocou com o Pablo Marçal. Agora, o que mais choca é que ele teve mais de 1.800.000 votos, né? Pessoas que votaram nele. Algo está muito errado, vocês não acham, não? Bom, aos 25 anos, a mineira Luísa Militão se torna a juíza federal mais jovem do país, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Uma trajetória marcada por disciplina e superação. Luísa Militão Vicente Barroso, natural de Inhapim, Minas Gerais, assumiu nesta semana o cargo de juíza substituta do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Aos 25 anos, ela é a magistrada federal mais jovem em atividade no Brasil. Formada em Direito pela Universidade Federal de Viçosa aos 21 anos, ela já foi aprovada em 3 concursos públicos. Ministério Público da Bahia, Defensoria de Minas Gerais e TRF-1 em Brasília. A rotina de Luísa foi determinante para o sucesso. Durante a preparação, ela dedicava 8 horas diárias a videoaulas, leituras e simulados, além de manter uma rigorosa prática de exercícios físicos. Prefiro um estudo saudável. Mais de 8 horas seria exaustivo, afirmou em entrevista. A jornada não foi sem obstáculos. Na fase de sentença criminal do TRF-1, Luísa ficou 0,57 ponto da reprovação. Foi meu pior momento, admitiu ela. Um recurso à banca examinadora garantiu sua classificação para a prova oral, onde conquistou o 2º lugar geral. Antes da magistratura federal, Luísa já brilhava.
trabalhou na Promotoria de Justiça de Inhapim e estagiou no próprio TRF-1 entre 2019 e 2020. Aquela experiência, disse ela, me fez apaixonar pela Justiça Federal, revelou em suas redes sociais. Agora, a juíza mais jovem do país se prepara para desafios maiores. Em suas palavras, estudar, saber, agir e vencer. Esse é o lema que carrego desde a Universidade Federal de Viçosa. Uma inspiração para quem busca conquistas através da educação. Eu estava pensando aqui, né, nada disso seria possível se não existisse um investimento nas universidades, né? Lugares tão atacados, num tempo sombrio, né, de obscurantismo, de negacionismo e terraplanismo que esse país passou, não é mesmo? Bom, e agora vamos falar de futebol. O meu Mengão amassou, os corintianos aqui, tudo cabeça baixa, amassou o Timão, mas nós não teremos os gols, porque parece que estão me sabotando aqui, né? Isso parece boicote do pessoal aqui da TVT, porque aqui só tem corintiano. Eu tenho uma queda com o Corinthians, mas, cara, o meu negócio é o Flamengo mesmo. Bom, vamos rodar a vinheta e já a gente recebe o Wesley Mendes para falar com a gente da 6ª rodada do Brasileirão. Roda aí. Wesley Mendes, querido, como você está? Tudo bem, né? Eu estou super feliz. Flamengo 4, Corinthians 0. Imagina a alegria do torcedor do Flamengo. Antes de mais nada, explica para o nosso público por que nós não teremos ainda os gols do Flamengo contra o Corinthians. Please. É uma questão de contrato, né, Dom? A gente está ainda estudando parcerias, né, para poder exibir todos os jogos. Então, por enquanto, se acalma aí que logo a gente vai conseguir trazer esses gols aí. Eu estou achando que vocês estão igual o Dorival Júnior. O Dorival não quis. Eu cantei a bola aqui no programa passado, hein? Na sexta-feira eu falei, o Dorival não está querendo assumir contra o Flamengo. Ele vai assistir e depois ele assume. Porque a previsão que era um chocolate era grande. Eu acho que a TVT aqui, que só tem corintiano, a grande maioria... Ah, não, o Guilherme está aí. O Guilherme deve estar falando, não, opa, peraí. Né? Tem palmeirense aqui também, é verdade. Mas nós roubamos a liderança do Palmeiras, né? O Flamengo encostou. Por favor, vamos destacar daqui a pouco com o placar, né? Mas, como você bem disse, o Flamengo então assume a liderança, né? Depois do Palmeiras ter perdido por 1-0, né? Em casa. Então a gente preparou uns jogos, os VT, né? Com os jogos que a gente tem disponível. Eu vou pedir para o Gui rodar pra gente, por favor. Vamos lá. Sem nenhuma marcação e cabeceia para ampliar. Essa é a primeira... A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro começou sábado, com o jogo entre o Internacional e Juventude. Quem abriu cedo o placar no Beira-Rio foi o Juve. Gilberto é lançado pela esquerda, o atacante domina e toca no meio para Batalla, que chuta na saída de Antony. 15 minutos mais tarde, Alan Patrick cobra escanteio no meio da área. Victor Gabriel vence a marcação no alto e cabeceia para o fundo das redes, deixando tudo igual. A virada do time gaúcho veio ainda na primeira etapa, e não foi replay. Alan Patrick cobra o escanteio no segundo pau e aparece ele, Victor Gabriel, que sobe no 3º andar para virar o jogo. No segundo tempo, ele novamente, o garçom do jogo, Alan Patrick cobra mais um escanteio na área, Borré aparece sem nenhuma marcação e cabeceia para ampliar. Essa é a primeira vitória de virada do Internacional no Campeonato Brasileiro. O time gaúcho chega a 9 pontos e sobe para o 5º lugar. Na Arena Castelão, o Ceará recebeu o São Paulo. O primeiro gol saiu no comecinho, aos 4 minutos de jogo. Matheus Bahia dá um belo lançamento na frente. Pedro Henrique recebe nas costas de Igor Vinícius. O camisa 7 avança e dá um toque de cobertura. O empate veio no final da primeira etapa. Ferreirinha cobra escanteio, a bola rebate na marcação e volta para o camisa 11 do tricolor. Mais um cruzamento na área do Vovozão. Dessa vez, Rian Francisco entra de cabeça e manda a bola para o fundo das redes. No Maião, o Mirassol recebeu o Atlético Mineiro. O Leão saiu na frente com Edson Carioca. O atacante carrega com velocidade, resiste à falta, entra na área e mostra faro de gol.
O empate veio no segundo tempo. Hulk recebe pelo meio, finta o zagueiro e toca de lado para Rony. O atacante bate rasteiro e a bola passa por baixo de Muralha. João Vitor chega atrasado na disputa e derruba Rony na área, pênalti para o Galo. Hulk corre para a cobrança e coloca Muralha de um lado e a bola do outro. Ao apagar dos refletores, o time da casa consegue o empate. Yuri Castilho recebe dentro da área, faz boa jogada individual e chuta. Everson dá rebote para o meio e Reinaldo encosta na bola para deixar tudo igual. Para fechar o sabadão de futebol, um dos destaques da rodada, Botafogo e Fluminense fizeram o clássico carioca no Newton Santos. E quem se deu melhor foram os donos da casa. Na primeira etapa, Igor Jesus recebe lançamento pela direita e cruza na medida para Vitinho chegar batendo e abrir a contagem. No final do segundo tempo, Savarino aproveita mais uma entrega do Flu, avança e toca na saída de Fábio para dar números finais à partida. No estádio municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia, o Cruzeiro enfrentou o Vasco da Gama. O único gol da partida saiu apenas na segunda etapa. Em rápido contra-ataque da Raposa, Wanderson é acionado pela esquerda e avança, cruza para trás e na área Caio Jorge desvia sutilmente e Christian parece livre na segunda trave para completar no fundo das redes. Após a derrota para o Cruzeiro por 1-0, Fábio Carilli não é mais treinador do Vasco da Gama. Olha, dá gosto de ver, hein? Legal. Agora, eu tenho uma questãozinha aqui. Caiu mais um treinador, né? Pois é, Dom. Puta, Mais um treinador, já é o quinto treinador que troca, gente, né? dos sexta clubes, rodada, né? Sexta rodada apenas, né? Mais um Gente. treinador que é desligado do clube, né? É quase um por rodada. Pois é. É impressionante. Ou cultura danada essa de dispensar treinador. Acabou de passar aí, né? Como é que chama o treinador? É o do Carilli, né? Carilli, Oh, treinador meu do Deus Vasco do da céu. Gama. Eu não sei se eu fico com dó desses caras, porque cada vez que o cara é demitido, tem uma multa rescisória também. Que eu acho que é uma máfia, né? Os caras vão demitindo, pegam o dinheiro, vão dividindo. Não é possível isso, cara. Bom, vamos lá, Wesley. Mais algum destaque dessa rodada aí? Não, uma pena que a gente não tem os jogos, né, os gols do Flamengo, que goleou o Timão e reassume a liderança. Olha só como é que é o negócio, né? É só você ter palmeirense lá em cima e o Corinthians se lascar, que a tarja está aí todo momento, me lembrando, ó, o Flamengo ganhou, eles ficam me provocando para falar, né? Tem corintiano que saiu até mais cedo hoje, para não encarar aqui a gozação. Pois é, ficaram bem felizes. Agora, né, o teu que Santos também, rapaz, perdeu de novo, né? Pois é, o Santos continua amargando ali na zona de rebaixamento, né? Vice-lanterna. E vamos aqui aos destaques, né, da sexta rodada do Não, campeonato. peraí, você está falando muito rápido sobre o Santos. Aguenta aí, rapaz. Está com medo de Vamos falar do Santos? Vamos falar do Santos. Então, o Santos está sem técnico Neymar e sem técnico. e sem técnico, não é isso? E continua ali na zona de rebaixamento. E ali sem com 4 futebol, pontos. né, Wesley? Pois é. Sem futebol, de verdade. É uma pena, porque o glorioso Santos... né? Vamos lá para a rodada. Agora é a sexta rodada, então? Não, então, vamos destacar aqui os jogos que a gente não conseguiu dar, né? Falando do Santos agora, né? Que o Santos pegou o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro e perdeu por 2-1, né? 2 gols marcados pelo Red Bull. E no finalzinho, o Santos ali conseguiu marcar o de honra, mas não foi suficiente. Então vamos ao Maranhão. O Maranhão, então, ficamos 2-2, o Atlético Mineiro, né? Mirassol, né? Mirassol, Atlético 2-2. Atlético Mineiro 2 no sábado. Ceará na Arena Castelão, então o Ceará pegou o São Paulo. São Paulo, esse empate que a gente viu aí, muito bem. E o Flamengo, né? O Mengão, que deu 4-0 no Corinthians no Maracanã. E foi um baile, hein? Foi um baile, eu um jogão. Eu assisti os gols e os melhores momentos. Foi um baile, cara. Foi um baile. Um massacre. Muito bem, temos de mais gala, não. Né? Temos ali Palmeiras, então vale destacar que o Palmeiras ali, né, perdeu a liderança do campeonato por perder ali no Allianz Parque pro Bahia. E aí com isso o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Estamos todo pimpão, né? Tem mais informação, não? Temos um destaque. Vamos lá, roda na Ilha aí, do então, Retiro, por favor. Sport Fortaleza. Olha aí que Eu vou jogo. pedir para rodar o Ilustra do Sport Fortaleza,
que foi aí não. o gol polêmico, né, que a gente viu. Ah, é? No jogo ficou 0-0, mas aí no finalzinho do jogo, eu vou pedir para rodar aqui no telão. Ah, tá rodando ali. Aí, ó. E aí o Pikachu pega essa bola de dentro da área e chuta. E a bola bate na linha e sai. Deixa eu ver. Veja aí se foi gol, Dom. Pô, foi gol, hein? É difícil, né? O VAR chamou então o juiz. Daqui, agora olhando aqui, ó. Olha lá. É gol. É gol porque ela pega na linha pro lado de dentro. Se pegar, né? Passou. E aí, o que deu? Não deram o gol? Pois é, a zaga estava ali bagunçada do Sport, né? O Pikachu pegou essa bola e acertou. O VAR chamou o árbitro e o árbitro não deu o gol. Não deu o Não gol. deu o gol. Ô, Sérgio Moro, peraí, né? É um lance Mas polêmico a do bola campeonato. bateu, não, com o VAR. Com Porque o VAR. qual que é a regra? A regra é se a bola, metade dela estiver pro outro lado, já era, né? Ela tem que sair inteira. Tem que Vamos sair. ali, mostra pra mim aqui. Olha lá, a bola claramente Pô, tá entrou, né? doido, inteira. Claramente a Não, bola entrou. inteira. Esse negócio do VAR também, às vezes, traz uma injustiça, porque às vezes ela pega um pelinho e o cara fala, ah, não, mas, pô, isso não é dados, né, cara? Tá doido, pô. E foi mantida o apito do campo mesmo, né? Embora o VAR tenha apontado que foi gol, né? O juiz manteve a decisão dele de campo Muito bem. e o jogo ficou 0-0. Rapaz, 0-0. Ainda bem que é o início do campeonato, porque isso daí, Que às chutão, hein? vezes, não, pegou bem na bola, né? E enfiou lá na gaveta, né? Sem Sim. chance nenhuma lá, ó. Chapa do pé, muito bem. Olha lá, mais uma vez aqui no detalhe, né? Ah, doido. E ele poderia não chamar o VAR, né? O juiz tem essa prerrogativa, né? Sim, o VAR ele chama para apontar, né? Algumas observações que o árbitro não viu em campo. Gente Mas do mesmo assim céu. o árbitro disse que não conseguiu ter a clareza ali e decidiu Gente não do manter céu. a decisão de campo mesmo. Oh, meu Deus do céu. Teve mais destaque, não? Como é que nós estamos? O Corinthians, Wesley? né? O Corinthians acabou de anunciar a contratação de Dorival Júnior, né? Tava lá Agora, no Maraca. Mais um no time que domingo. estava ali acompanhando, né? Aham. Alguns técnicos e agora decidiu o Dorival Júnior. Muito bem. Agora só falta o Santos, né? Decidir quem que vai contratar, né, Dom? Quem vai querer, né? Acho que vão ter que assumir, vão ter que Obrigado. pedir pro meu amigo Chulapa de novo. Assume aí, que o Chulapa é funcionário do Com Santos certeza. lá. Sim. É isso. Querido, forte abraço para você. Forte Obrigado. abraço, É sempre um uma alegria abraço te a todos e receber, todas. gols e etc. O teu trabalho é muito bem feito. Muito obrigado. viu, Dom. querido? Um abraço. Gratidão. Obrigado. Vamos lá. Bom, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de chuva intensa para o início dessa semana, com risco de alagamentos e deslizamentos em áreas de vulnerabilidade. Segundo dados oficiais, a previsão é de acumulado de até 100 milímetros de chuva. Pum! Entre essa segunda e quarta-feira, com maior intensidade na região metropolitana de São Paulo, litoral norte e Vale do Ribeira. As áreas de encosta e locais com histórico de inundações são as mais críticas. A Defesa Civil reforça: evite travessias de ruas alagadas, porque tem uns doidos aí que querem atravessar, né? Ou pontes com córregos transbordando. Moradores de zonas de risco devem monitorar sinais de deslizamentos e acionar o número 199 em emergências. Autoridades recomendam evitar deslocamentos não urgentes e seguir atualizações via canais oficiais, como o site do Centro de Gerenciamento de Emergências, CGESP. A informação é da Folha de São Paulo, com dados da Defesa Civil. É isso, né? Bom, a Polícia Federal deu início ao cronograma de concursos de 2025 para explicar essa história para a gente. Recebemos direto da redação Monsieur Gabriel Valéry. Aprendi a pronúncia agora francesa. Como vai, Gabriel? Tudo Firme? bom? Tudo bom? Prazer estar de novo aqui. Prazer todo meu. Isso é uma notícia que interessa muito, porque quando a gente fala aqui de combate à corrupção, a crimes de colarinho branco e etc., precisa ter investimento na polícia também, além da independência, né? Além da independência, tem que ter também investimento. Tá aí. Com certeza, Dom. Esse concurso é um momento esperado já pelos concurseiros e concurseiras.
Trata-se de um grande concurso, de uma ampliação no quadro, como você bem disse, Dom. É um projeto anunciado pelo ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, do governo Lula, né? E trata-se de um aumento de mais de 1.000 agentes, entre outros cargos, mas é interessante dizer que forma cadastro de reserva. Ou seja, isso é importante, porque já tem um edital, vão ser 2 editais. O primeiro edital para a área administrativa, trabalho interno da Polícia Federal, e o segundo edital para a área policial. Essa área policial são agentes, que seria o investigador da Polícia Civil, e escrivães, e também delegados, então as áreas policiais. Mas o primeiro edital que já está aberto é da área administrativa com 192 vagas. 100 delas são de nível médio, todos os detalhes estão aqui na matéria, já a gente vai dar uma olhada em mais detalhes. Mas essas vagas seguramente serão mais convocações, tá? Então são 192 vagas já de início imediato, mas terão mais nomeações, como é de praxe nesse tipo de concurso, viu, Dom? Então temos muitos concursos em vigência os últimos anos, principalmente ano passado com o CNU. Esse ano também teremos um novo CNU, que inclusive foi anunciado hoje pela ministra Esther Dweck, da gestão, que serão mais de 3.000 vagas em um grande concurso unificado nos moldes que foi o primeiro CNU. Mas hoje já temos esse destaque também no site do CNU, mas falando aqui do concurso da PF, a gente pode abaixar um pouquinho para ver mais algumas informações. Vamos lá, podemos abaixar um pouquinho esse site clean, maravilhoso, que dá uma leitura tão sossegada, né? Vamos lá, olha aí, ó. E ó, eu vou falar uma coisa, para pegar esse bando de bandido que anda solto por aí, que andaram aprontando nos últimos 8 anos, 6 anos, vai precisar de polícia pra caramba, viu? Importante falar aqui de salários, hein? Salários de entrada, tá? Salários variam de 7.444 para nível médio e 11.000 de nível superior. E os de nível superior serão nas seguintes formações, tá? Ó, assistente social, administrador, contador, enfermeiro, estatístico, farmacêutico, médicos de várias especialidades, nutricionistas, psicólogos, técnicos de assuntos educacionais, comunicação social, tá? Muito bem. Pode abaixar mais um pouquinho? Desse total, 20% das vagas são reservadas para candidatos negros e 5% com pessoas com deficiência. Exatamente. Olha que legal. Lei de cotas, interessante. Tá. Você sabe, deixa eu só fazer um recorte aqui, cara. Há muitos anos, um conhecido me ligou e falou assim, pô, seu filho mora em Florianópolis, né? Eu falei, mora. Aí ele falou, pô, estou precisando de um endereço de lá para prestar concurso para a Polícia Federal. Falei, pô, tu já vai entrar mentindo, irmão? Ainda bem que nem deu certo. Eu não dei o endereço, ele também não deu certo, porque ele está aí até hoje, não é policial. Isso é perigoso, viu, Dom? Porque os concursos policiais têm uma investigação social forte, hein? Olha a cabeça do sujeito, cara. Você estava falando aqui, eu me lembrei dessa história, faz mais de 20 anos. Vamos lá. Vamos lá, ó, as provas dia 29 de junho, tá, desse primeiro edital. As taxas de inscrições, 110 cargos de nível superior, 90 para nível médio, tá? As inscrições vão até o dia 5 de maio, então tem um prazo curto. Pô, tá aí, né? Tá aí já. Os concurseiros, né? E quem tem vocação para ser policial federal. Exatamente. Né? Manda bala. É uma ótima carreira. Muito bem. E tem outros concursos abertos também, viu? O Ministério Público da União vai fazer prova agora em maio. Tribunal Regional do Trabalho, segunda região, está com concurso aberto aqui para São Paulo. Então, não faltam oportunidades para o concurseiro e a concurseira que estudam bastante. A gente sabe que é um pessoal que se dedica muito. Muito bem, muito bem. Para ver a matéria completa, você pode entrar no www.tvtnews.com.br. Deixa eu mostrar a capa do site aqui, que é muito bacana. Conseguimos colocar na página inicial, não? Aqui todos. Olha lá, viu? Tá aí, pô. Oh, meu Deus do céu. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Hoje é o Dia Mundial da Educação. Eu recebo aqui o deputado estadual Carlos Gianazzi. Aí, ó. Muito bem, olha que site bem arrumado. Oh, meu Deus do céu. 1º de maio também, né? Muito bem, tá tudo aí. Monsieur Valéry, Gabriel, querido, muitíssimo obrigado pela tua participação. É sempre uma honra. Você está melhor, né? Semana passada você ficou meio adoecido, mas está tudo certo. Estou bem, né? estou bem. O pessoal estava falando que a tua mulher pegou na tua orelha aí. Depois nós vamos conversar sobre isso daí. Obrigado, Um abraço, Gabriel. Muito obrigado, viu, querido?
Bom, antes de encerrar esse primeiro bloco, vamos ver os comentários que estão chegando por aqui. Coloca na tela pra gente aí, ó. Boa tarde, Sampa. Boa tarde, Dom Ernesto. A Laura Pimenta. Laura Pimenta, um beijo pra você. Cuidado com a chuva aí que estão avisando aí. Você viu a gente falando, né? Tamo junto, Ernesto. Um beijo, querida. Guto Matias, um beijo aí. Vamos em frente. Muitíssimo obrigado. Boa tarde. Sem anistia, lugar de golpista, traidor da pátria na cadeia. O Marcelo Duarte, lá do Rio de Janeiro. Doutora Renata, perfeita em suas palavras, diz o Giovanni Ordanini. Abraço, querido. Giovanni, obrigado pela audiência. Se você não se inscreveu ainda no YouTube da TVT, aproveita aí, ó, que você já está aí, já clica ali e vai lá e aperta no notificações. Tem ali um sininho, né, que fica ali. Você vai ali, pá, sabe por causa de quê? Toda vez que a gente estiver ao vivo, entrar ao vivo, você recebe a notificação. E você fala, bom, eu quero, não quero, vou lá assistir, não é? Bom, vamos lá. Doutora Renata, excelente pessoa e advogada sempre assertiva. Kelly Demuth, a Kelly, doutora advogada também, que esteve aqui com a gente na semana passada. Aliás, é uma turma super boa aí. Boa tarde, Dom querido, Ângela Mello. Ângela, a Ângela ela sempre escreve há muitos anos, todos os dias, ela escreve na minha rede um comentário. Bozo, eu não posso falar na televisão. Aí, agora, na TV, ela não pode colocar, ela não coloca. Ei, mas dá vontade de dar, não dá não, Ângela? Bom, vamos lá. Ligações de telemarketing incomodam, mas também empregam muita gente. Talvez seja o caso de disciplinar. Costumo ter paciência, pois não são meus inimigos, são trabalhadores. Muito bem, o M.N. Olha, gostei da tua preocupação aí com o povo todo. Bom, é o seguinte, não sai daí, a gente está de volta rapidinho. Este é o TVT News, segunda edição, exatamente agora, 16 horas e 50 minutos. Hoje, segunda-feira, estamos aqui começando a semana no maior pique aqui. Já deixou tua mensagem, já participou da nossa enquete? Ó, tá aí, ó. Ligações de telemarketing te incomodam? Né? Manda bala aí, responde pra gente aí. Responde lá no YouTube e já aproveita para se inscrever no nosso canal, que já conta com mais de 1 milhão de seguidores. E não esqueça de colocar lá, né, acionar o sininho. Né? Você aciona lá e aí você vai receber as notificações quando entrar ao vivo. Né? Isso é bacana. Eu coloquei no meu, ele já me avisa, ó, TVT News, primeira edição, está no ar, às 10h30 da manhã, com a Thalita Galli, mais uma equipe super competente, Laura Caprioli, o Eduardo, tem bastante sempre com convidados super legais. Então, você que está nos assistindo, o TVT News, segunda edição, sempre às 4 da tarde até às 6, de segunda a sexta, você tem a opção às 10h30 da manhã até 1 da tarde, no comando da Thalita Galli. Aqui tem um monte de coisa legal, viu? Tem o programa do Juca Kfouri, tem o Conversa Sem Curva, que vai ao ar amanhã às 9 da noite, na terça-feira, que eu tenho o prazer e o privilégio de apresentar. Tem o Cine TVT, que passa aos sábados. Ó, dá uma entrada no nosso site aí, tvtnews.com.br, que lá tem toda a programação. Vamos lá. Novas revelações chocam o judiciário brasileiro. Documentos obtidos com exclusividade pelo Metrópolis mostram que integrantes da cúpula do primeiro comando da capital, o PCC, articularam uma operação para tentar influenciar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. O inquérito, com 683 páginas do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, expõe estratégias do criminoso Tiquinho para burlar segurança de presídio e enviar ordens. Detalhes da operação são surpreendentes. Rodrigo Felício, conhecido como Tiquinho, líder do PCC, preso em uma unidade de segurança máxima em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, teria orientado a filha e a companheira a marcar uma reunião com o ministro. O objetivo? Interferir em processos judiciais sob relatoria dele,
na Suprema Corte. As conversas interceptadas pelo GAECO mostram que a filha de Tiquinho alegou ter participado de um jantar em uma embaixada para conseguir acesso a um ministro. Um suposto amigo prometeu intermediar o contato, mas a reunião nunca aconteceu. Apesar da audácia, a investida fracassou. O gabinete de Cássio Nunes Marques informou que todas as decisões do ministro foram contrárias ao criminoso. Além disso, o único contato oficial foi uma audiência por videoconferência, com o advogado de defesa, conforme protocolo. A investigação também revela o alcance internacional do PCC. Cartas de Tiquinho detalham operações de tráfico de drogas entre Brasil, América Latina e Europa, com menção a um setor de inteligência da facção chamado Sintonia Restrita. Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem um convidado para falar sobre esse tema. Temos um VT? Então roda, por favor, o VT do... Não, na verdade, esse VTzinho eu queria guardar ele para depois. Agora eu queria ver se a gente pode... Temos aí o Benedito Mariano, sociólogo e escritor, um queridão. Seja bem-vindo, querido Benedito Mariano. Ele já está aí no backstage, não? Como é que está? Se não tiver, a gente vai... Eu espero ele. Aqui! Meu querido amigo Benedito Mariano, como é que você está? Tudo bem? Estou bem, parabéns pelo programa novo, meu querido amigo Dom Ernesto. Olha, você me deu sorte, viu, meu querido? Você me deu sorte. A última vez que a gente falou, a gente estava com esse projeto aqui, eu fui no lançamento do teu livro, e eu te falei, olha, a gente está lá com um projeto bacana, a TVT vai estrear 2 jornais diários ao vivo, e a gente deu um pouco de... teve uns atrasos daqui, para lá, para cá, mas estamos no ar de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde. Portanto, é uma alegria recebê-lo. Nós estamos com um problema técnico aqui que eu não estou conseguindo vê-lo no telão. Vai entrar no telão? Que maravilha! Na tela? Muito bem. Então, posso sentar, né? Eu estou velhinho, cara. Eu preciso sentar aqui. Meu querido Benedito Mariano, seja muito bem-vindo. Bom, você ouviu aí um pouco, não sei se você conseguiu ouvir a notícia, né? Mas é assustador. A gente já conversou, você já esteve comigo no Conversa Sem Curva algumas vezes. Aliás, todas as vezes que eu preciso falar sobre violência policial, segurança pública, eu recorro a esse sociólogo e escritor que tem um acúmulo, né? Não só nessa área, mas em direitos humanos. E toda vez eu fico assustado, Mariano, com essas questões, quando aparece assim, sabe, querendo pressionar, constranger, assediar ministro da Suprema Corte. É muito assustador. Como é que você avalia essa notícia, Mariano? Você tem razão, é assustador o atrevimento e audácia do crime organizado. Eu diria, meu amigo Dom Ernesto, que essa é uma demonstração inequívoca de que nós temos que ter uma ampla política nacional de enfrentamento às organizações criminosas e seus sustentáculos, né? E essa audácia é uma prova disso, né? E agora o crime organizado criou um setor de inteligência, sintonia secreta, né? Então, com inteligência, né, e com repressão qualificada que o Estado precisa enfrentar as organizações criminosas. Eu queria aqui destacar 2 questões a partir dessa matéria, né? A primeira, é urgente ter no Brasil uma lei federal antimáfia, um compliance antimáfia, para que o crime organizado não contrate com o poder público, seja ele federal, estadual e municipal. Isso é urgente. Nós temos visto aí algumas prefeituras grandes, né,
em que o crime contrata com o poder público, através de empresas de fachadas formalmente legalizadas, né? Então, o crime está cada vez mais estabelecendo novas dinâmicas de atuação, né? Por isso é importante também ter urgente, independente da PEC da segurança pública, que eu apoio, tomara que passe e não seja desfigurada no Congresso Nacional, né? Mas é importante ter uma força-tarefa integrada, permanente, de enfrentamento às organizações criminosas e às milícias, formado pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né, pelo COAF, pela Receita Federal, né, com o apoio dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal, apoio pontual das Forças Armadas, principalmente na Amazônia Legal, onde o crime cresceu muito, né? Com a participação das polícias estaduais, sob o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu diria, meu querido Dom Ernesto, que no momento de crescimento absurdo das organizações criminosas, né, cada vez mais se torna necessário a criação do Ministério da Segurança Pública, um órgão gestor nacional para coordenar a política nacional de segurança pública. Eu espero que o presidente Lula crie esse ministério. Se a PEC passar no Congresso Nacional, esse ministério teria como principal referência estabelecer essas diretrizes nacionais de segurança pública, né? E eu espero esse ano também que o governo federal anuncie a segunda Conferência Nacional de Segurança Pública. Nós só vamos construir, ou melhor, tirar do papel o Sistema Único de Segurança Pública quando o Brasil realizar várias conferências nacionais de segurança pública para consolidar as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública. Eu te disse isso quando estive contigo, fazendo um paralelo com o SUS, Sistema Único de Saúde. Foram necessárias 17 conferências nacionais para se chegar ao SUS, né? A segurança pública, nós só tivemos uma única conferência no segundo governo Lula. Então, nós estamos atrasados aí pelo menos umas 15, 16 conferências, né? E o tema central de uma segunda conferência é a ampliação e a ampliação das organizações criminosas e maneiras de enfrentar as organizações criminosas, que é com inteligência atuando para asfixiar as estruturas intermediárias e superior do crime. Tem que ir atrás do dinheiro do crime. Por isso que a Receita Federal, o COAF, é fundamental, são órgãos fundamentais para estarem numa força-tarefa integrada, né? O crime já mostrou que está ampliando a sua atuação agora com uma estrutura de inteligência, né? O governo federal precisa urgente estabelecer uma ampla política nacional de segurança pública de enfrentamentos às organizações criminosas. Para lembrar aqui uma frase do meu amigo Tarso Genro, que me honrou com o prefácio do meu livro: hoje há uma integração, e é esse o entendimento que eu penso que o governo federal tem que ter. Há uma integração entre segurança pública, segurança nacional e segurança do Estado pela dimensão do crime organizado no país. Passou da hora de nós termos mecanismos mais efetivos de enfrentamento às organizações criminosas. Mariano, você acha que, primeiro, se o PL, a PEC, a gente pode ter esperança
da segurança pública dela ser aprovada? Essa é a primeira questão. E segundo, sendo aprovada, você acha que isso pode criar um ambiente mais propício a se criar essa outra pasta, que é uma pauta que você defende? Eu me lembro quando você teve no Conversa Sem Curva já há muito tempo, inclusive foi proposta de governo, né? Foi proposta na campanha eleitoral do presidente Lula, né? Exatamente. Não, eu tenho esperança que a PEC passe, né? Mas confesso que tenho receio dela ser desfigurada no Congresso Nacional pela, pela bancada forte que tem a direita e a extrema-direita, principalmente na Câmara dos Deputados, né? Por isso tem que ter muita articulação, né, para que a PEC passe sem que seja desfigurada. Se ela passar, é um primeiro passo importante, né, porque coloca na Constituição que cabe ao governo federal as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública. E quando nós vivíamos no arbítrio, na ditadura, havia uma política nacional de segurança pública do arbítrio da ditadura. Então, a democracia, a transição democrática, precisa ter uma política nacional de segurança pública e estabelecer as diretrizes. Esse é o ponto principal da PEC, né? Evidentemente que não será do dia para a noite, né? A partir de aprovada, né, tem o processo de elaboração das diretrizes, e eu penso que é nesse momento que seria importante a criação de um órgão gestor específico da segurança pública, né? Você sabe, eu disse isso, eu defendo a criação do Ministério da Segurança Pública desde 2006, né? Num dos artigos que fazem parte da coletânea de artigos do meu livro Por uma Segurança Pública Democrática, Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático. Estava lembrando aqui o primeiro livro, que se chamava Por uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista. Os dois livros se completam. Então, eu respeito muito o ministro Lewandowski, acho que ele é bem intencionado, né? Foi importante ele encaminhar para o presidente da República essa PEC para abrir o debate sobre a importância da participação do governo federal, né? Você sabe que durante um tempo, muitos governos nossos, da esquerda e do campo democrático, entendiam que não cabia à União a pauta da segurança pública. Um entendimento equivocado, né? Porque se há uma crise no Estado, em qualquer Estado, afeta direto ou indiretamente também a União, o governo federal. Portanto, a PEC tem essa simbologia de, efetivamente, na transição democrática, o governo federal passar a ter a segurança pública como uma agenda prioritária e estratégica. Então, além da PEC, eu acho que precisa ter um órgão gestor para executar a política nacional de segurança pública, para estabelecer as diretrizes da segurança pública. E matéria para isso, caldo de acúmulo para isso, nós temos muito, né? Eu costumo dizer que se nós tivéssemos colocado em prática 50% do que a esquerda e o campo democrático propôs de mudanças na segurança pública, hoje a segurança pública seria não o calcanhar de Aquiles, mas a principal referência, né, nas futuras disputas eleitorais envolvendo governos estaduais e federal. Mas, infelizmente, nós tivemos dificuldade de transformar em políticas públicas as muito boas propostas de reformas que a esquerda e o campo democrático produziu durante 42 anos
né, nos seus programas que foram apresentados à sociedade civil. Então, não dá mais para não colocar em prática os programas que apresenta a sociedade brasileira, porque o crime está crescendo, né? E cada vez mais ousado, né? Atrevido, como essa situação que abriu aqui a nossa conversa. Mariano, eu tive acesso a um vídeo que, evidente, eu acho que você já deve ter visto, viralizou, que quando eu vi esse vídeo eu falei, eu preciso pedir para o Mariano comentá-lo. Eu vou pedir para rodar o VT, por favor, acho que está aí já na agulha. Roda aí, por favor. Está aí? E a partir responsável, tudo isso foi desencadeado. Fomos há uma semana vítimas de ataques e ofensas de toda e qualquer sorte que os nossos policiais não merecem. Sou frontalmente contra e adverso à publicação do nobre vereador Rilo, João Paulo Rilo, ratificando que aquilo teria sido um ritual com características extremistas, supremacistas, e que nós tenhamos feito uma apologia ao nazismo. Eu citei possível apologia. Por que eu não cravei? Porque eu tenho certeza que a maioria não tem noção desse simbolismo. O senhor leu o meu artigo com atenção, eu apoio, e minhas moções, elas apoiam as investigações que elas devem ser feitas. Porque comunicação não é o que a gente fala, é principalmente o que os outros entendem. E quem tem conhecimento histórico sobre organizações supremacistas, organizações racistas, organizações nazistas, quando assiste um vídeo desse, se assusta, porque tem uma imagem muito forte. O senhor sabe, o senhor deve saber disso. Uma organização americana que, lamentavelmente, ela se espalhou por vários lugares do mundo, chamada Ku Klux Klan, que ela usava como simbolismo a queima da cruz. Exatamente a mesma imagem que estava ali. Mas a intenção não era a mesma, mas a imagem é a mesma. Não é à toa que vocês tiraram imediatamente. Não é desejável para a população que uma entidade tão importante como a Polícia Militar de 200 anos adote rituais que dê sinal trocado, que tem simbologia trocada. E, na minha opinião, tem que se investigar. Acredito, sinceramente, que a esmagadora maioria daqueles que participam do ritual, que herdou este rito, não tem a menor noção. Ignoram esse simbolismo. Acredito nisso. Mas também tem convicção de que isso teve um começo. E quem pensou isso tem que se responsabilizar. Ou se não é possível concretizar quem foi o mentor dessa tradição, ela tem que ser interrompida. E o que me dói, isso consta no meu artigo, é que quem está no fronte principal, a Polícia Militar, o senhor sabe disso, são números. É uma das que mais mata no confronto e uma das que mais morre no confronto. E quem mais morre não é o oficialato, é o chamado praça. Muitas vezes policial pobre e negro, que tem essa origem. Lamentavelmente, o abismo social no Brasil provoca uma guerra entre irmãos. Isso me dói, e isso eu coloquei no meu artigo. Eu fiz um recorte de classe. Eu citei possível apologia. Por que eu não cravei? Porque eu tenho certeza que a maioria não tem noção desse simbolismo. Eu respeito, achei importante a posição do senhor, mas discordo profundamente. Concordo com a coragem de se explicar, de falar sobre o que trata, mas discordo em relação ao ataque àqueles que criticaram, especialmente um organismo de imprensa da cidade e uma possível jornalista. Até porque alguém precisa fazer essa defesa. Na minha opinião, o senhor errou no tom em relação à imprensa. Sabe por quê? A imprensa não fabricou esse vídeo, ele é real, ele existe e ele queima a cruz. E cruz queimada remete a um tempo sombrio da humanidade. Então tem que repensar. Se o rito é importante, tem que repensar o que ele fala para fora. Até porque é isso. Num país com tanta desigualdade social, a gente acaba normalizando uma guerra entre irmãos da mesma classe, que é o que acontece, lamentavelmente, entre polícia e periferia do Brasil afora. Então aqui eu reforço o meu respeito à corporação, o meu respeito ao trabalhador policial. Onde eu estiver, vou fazer a defesa desse trabalhador, das prerrogativas desse trabalhador, mas também onde eu estiver, eu vou apontar as contradições, a minha insatisfação com um sistema que, lamentavelmente, vitima muita gente inocente. E espero que esse ritual adote outros símbolos, porque esse, a história já provou, não fez bem para a humanidade. Benedito Mariano, o que me assusta é a abertura do vídeo, o policial dentro da Casa do Povo já chegar agredindo a imprensa, né? Ele fala, uma jornalista irresponsável que publicou isso. Você sabe, quando eu vi esse vídeo, eu lembrei de um filme que eu vi várias vezes, Mississippi em Chamas, né? Que fala da política racista nos Estados Unidos, né? O vereador está corretíssimo, né? Há indícios, é possível, quem vê o vídeo, há indícios de que é apologia, né, racista, né, ao racismo, né, à supremacia, né? É inaceitável esse vídeo, né? Se nós tivéssemos num governo de São Paulo democrático, né, teria que demitir todo o comando da região, né, porque se não participou, foi omisso em deixar que um vídeo desse, uma cena dessa circulasse
numa unidade da Polícia Militar. Os indícios de que é apologia supremacista, apologia ao racismo, é explícita, né? Então, tem que ser investigado, né? Não só pelo Ministério Público Estadual, né? Mas também pela Polícia Federal, pela gravidade do vídeo, né? E me solidarizo com a jornalista que mostrou essa cena, esse vídeo para a sociedade brasileira, para que seja um alerta. Nós não podemos compactuar, em hipótese alguma, com qualquer manifestação que dá indícios, né? que possibilita a análise de que é uma apologia ao racismo, né? Isso é inaceitável no país. Portanto, queria parabenizar pela fala do vereador, contundente. Evidentemente que esse vídeo, essas cenas, não representa toda a polícia militar do Estado de São Paulo, né? Mas, evidentemente, ela cria uma situação contrária à imagem de uma instituição centenária, né? Portanto, não é só tirar do ar o vídeo, tem que investigar, né, quem foram os responsáveis pelo vídeo, né, e se houve ou não omissão do comando da região, né, com essa situação estranha, né, e que as imagens falam por si, né? O indício de que é uma apologia ao racismo é muito forte. Benedito Mariano, quero agradecer a tua presença, sempre muito bem-vinda, mesmo que remotamente aqui ao TVT News, segunda edição, primeira edição, enfim, a TVT, que é também a TV do trabalhador e da trabalhadora. Muitíssimo obrigado, viu? Forte abraço para você. Outro dia eu te liguei, você estava viajando, fazendo o lançamento do livro, Calcanhar de Aquiles, Segurança Pública, o Calcanhar de Aquiles do campo progressista, enfim, da esquerda. Muito sucesso para você com a distribuição e a divulgação do teu livro, que é uma obra-prima. Eu já li e estou satisfeitíssimo, estou doido para encontrá-lo pessoalmente, te dar um abraço, te parabenizar pela análise toda que tem ali. Muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, parabéns pelo programa. A TVT marca um golaço tendo você aí como âncora do jornal. Eu lancei o livro em Natal, em Porto Alegre, em abril, e estou programando Paraíba, Ceará, Brasília e Amazônia. Vamos debater o livro em todas as regiões do país. Obrigado, meu querido. Forte abraço. Mariano, obrigado, querido. Abraço. Bom, agora eu recebo aqui no estúdio a nossa repórter Gihanna Rodrigues, que hoje de manhã estava na sede da CUT, Central Única dos Trabalhadores, aqui em São Paulo, acompanhando os trabalhadores e trabalhadoras que estavam embarcando no ônibus rumo à marcha em Brasília. Eu soube que quase que a gente perde uma repórter talentosa e um câmera que estavam querendo ir na marcha dos trabalhadores, acompanhar a marcha. Boa tarde, Gihanna. Muitíssimo obrigado pela tua presença novamente aqui no TVT News. Eu não tenho nem que te agradecer, mas você já faz parte da casa aqui e do cenário desse estúdio do TVT News, segunda edição também. Então, você, por favor, quando você tiver tempo, você entra aqui, bate na porta e fala, opa, agora sou eu que vou falar. Por favor, querida. A gente coloca um cafezinho aqui também na mesa. Pois é, põe um café aqui. A Gihanna, inclusive, fez uma matéria, que não sei se vocês viram aí na sexta-feira, entrou ao vivo lá do teatro do Sesc Santo Amaro, entrevistou dois monstros sagrados da arte brasileira, o Zé Carlos e o Celso Frateschi, cara, da
peça Dois Papas. Muito obrigado, incrível. viu, Juliana? Eu te Imagina. agradecer aqui também pela matéria. Vamos lá, o que você trouxe para a gente hoje? Dom, amanhã tem a marcha da classe trabalhadora em Brasília. E aí, isso eu queria falar com você, queria falar também com você que está em casa, porque muitas vezes a gente vê os sindicalistas, os trabalhadores marchando, indo para Brasília e não entende o porquê, não entende como isso afeta você aí na sua casa. Então, eu queria trazer um pouco dessa questão das pautas que vão ser levadas a Brasília amanhã. A gente tem a questão da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, que é super importante. Tem também, então você aí que trabalha na escala 6x1, saiba que a sua pauta, uma questão do seu interesse, estará amanhã nas ruas de Brasília. Os trabalhadores levam essas pautas ao Congresso, depois as pautas também serão levadas ao presidente Lula, em busca aí de um andamento positivo para os trabalhadores dessas pautas no Congresso. Muito bem. Temos VT? Temos VT. Eu adoro ver esse povo trabalhando na rua, é muita competência. Tem, não? Temos VT do ônibus que saiu da CUT em direção a Brasília. Os trabalhadores estavam animados. Vamos lá. Dom, este ônibus segue em direção a Brasília, cheio de trabalhadores que levam nas malas muita luta, além das pautas que são de extrema importância para a classe trabalhadora, como o fim da escala 6x1, a redução da jornada sem a redução de salário e a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. As pautas serão entregues ao Congresso e depois do ato, o presidente Lula deve receber as centrais sindicais. Hoje, a nossa categoria é uma das que mais trabalha e menos reconhecida. E nessa escala 6x1, nós não temos muito tempo, nós não vivemos. Nós vegetamos, na verdade, é do emprego para casa para o emprego. Então, nós não conseguimos ter uma vida além do trabalho. Acaba sendo muito corrido, porque quando você tem uma folga na semana, essa folga ela fica sobrecarregada, você não consegue se programar, não consegue fazer uma viagem em família, então é bem complicado hoje que nós vivemos. Estamos aqui rumo a Brasília pelo fim da jornada 6x1 e redução do imposto de renda, porque juntos nós somos mais fortes. Comerciários de Osasco, presente! Primeiro, nós estamos defendendo a valorização do serviço público como um todo, né? Tanto a saúde, a educação e todas as áreas que são exercidas por nossos servidores públicos. No nosso caso, nós temos uma pauta, além da valorização, a defesa do piso nacional do magistério, a defesa do PL 2531, que é o piso nacional para os funcionários de escola, e a questão do confisco dos aposentados. E, além disso, é mostrar para a população que o servidor público é tão importante e o serviço público de qualidade que nós prestamos também é de qualidade e feito por nós, e por isso nós exigimos valorização para atendê-los melhores ainda. O Congresso só entende quando o povo está na rua. Então a gente tem que estar na rua, a marcha é um exemplo claro disso. Semana passada nós tivemos a Jornada da Educação, tivemos atividades no Brasil inteiro também com a nossa pauta da educação. Temos que estar na rua, o povo tem que estar na rua, mostrar nossa insatisfação com o tratamento que é dado ao servidor público, enfim, com todo o trabalhador de forma geral. E também pela redução da tabela de imposto de renda, né? Que é inadmissível um servidor, no meu caso, ganha R$ 2.500, eu tenho que pagar imposto de renda de um valor de R$ 2.500. Para isso, nós estamos indo para a rua, chamamos todo mundo que puder, que não se puder estar presente, veja nas redes sociais da CUT, do sindicato se estiver presente, e dê sua força para a gente, que nós vamos precisar que todo mundo esteja com a gente. Eu gosto de ver o povo de luta falando, viu? É isso, Dom. É quem tem desconto no salário. Quem está em casa sabe. A gente está falando por quem passa por essa situação, que tem dupla, tripla jornada, que trabalha 6x1, que cuida do filho, que cuida da casa. A gente está falando com quem recebe até R$5.000, menos que R$5.000 e tem um desconto na folha e precisa dessa isenção. É uma pauta das pessoas, do povo. Sim. Não, uma das pautas que estão falando bastante, e agora no 1º de maio vão falar mais ainda, e eu acho que tem que falar mesmo, é o fim da escala 6x1. Que, na melhor das hipóteses, a escala 6x1 já é desumana. Né? Na melhor das hipóteses seria, né, trabalho até sábado e folga domingo, que já é, eu trabalhei nessa escala, é uma loucura, você perde a tua vida social praticamente inteira, principalmente quem trabalha fora do seu habitat. Né? Se tiver que atravessar a cidade de São Paulo e etc., então assim, você
perde toda a tua vida social. Porque aí no domingo você está... Os homens ainda têm uma certa vantagem, que, como você falou, segunda e terceira jornada, infelizmente, culturalmente, a gente ainda tem esse problema, né, do patriarcado, do machismo, né, que aí o homem vai para o futebol, né, vai para o churrasco depois do futebol e a mulher fica cuidando dos filhos e etc. Mas é impressionante, é desumano. Né? Quem nunca trabalhou numa escala 6x1, pense nisso, é desumano. Você chega no sábado já esgotado, exausto fisicamente, mentalmente, né? E aí você tem o domingo. Muita gente passa o domingo dormindo. Não é à toa que tanta gente desenvolve problemas não só, né, da saúde mental, mas emocionais mesmo, desestrutura a vida inteira, casamento, namoro, o que seja. É triste e preocupante. É preocupante. As doenças, os distúrbios relacionados ao trabalho têm aumentado, principalmente os distúrbios mentais. E com certeza essas coisas estão relacionadas, Dom. Muito bem. E uma coisa que é terrível, que eu fico pensando sempre, é que se pôr na ponta do lápis, a gente tem exemplos de outros países, de outras experiências. Se pôr na ponta do lápis, o patrão também ganha. Ganha todo mundo. Ganha todo mundo. Vai gerar emprego. Então, tenho certeza que tem gente que está assistindo a gente e está desempregado. Saiba que você que está desempregado também pode se beneficiar pelo fim da escala 6x1, porque vão ter que contratar outros trabalhadores para compor uma nova escala. Sim. Então, gerando emprego, gira a economia. Todo mundo ganha, todo mundo sai ganhando. Mais produtividade. Oh, meu Deus. Gihana, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua presença. Você sempre colaborando e muito aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Obrigada eu, Dom. Amanhã os trabalhadores chegam lá de manhãzinha, em 17 horas no ônibus. E que hora que eles chegam? Devem chegar às 8 da manhã, mais ou menos. 8 da manhã, talvez ainda dê tempo de fazer algo no TVT News, primeira edição. Talvez. Começa às 10h30 Muito com a Thalita e com você também nas ruas aí. Muito bom. Obrigado, viu, querida? Obrigada, mais uma vez. Vamos lá. Bom, antes de eu seguir aqui, eu vou dar um gole no meu café, que eu pedi para o meu camarada Arthur, eu falei, Arthur, me salva, que eu preciso de um café sem açúcar, e esse aqui ainda é orgânico, né? Lá do MST, lembrando que nós estamos no Abril Vermelho, e esse cafezinho aqui, ó, tem gosto de democracia e de reforma agrária. Você que me acompanha, você sabe disso, não é? Ô, lasqueira. Eu tô igual a minha mãe, eu reclamava da minha mãe, eu tô igual a ela, eu tomo café até para dormir, né? Roda os comentários aí, tem comentários para a gente ver, não? Roda aí, vamos ver se tem gente participando com a gente aqui. Muito obrigado pelo café. Boa tarde, Dom Ernesto, e a todos. Celina Arruda. Um beijo, Celina, querida. Muitíssimo obrigado. Ligações de telemarketing me incomodam muito. A maioria eu nem atendo. Boa. O pior é que eu já perdi consulta médica. Aliás, isso é uma coisa que eu tinha esqueci de falar aqui. Né? Porque, às vezes, você marca consulta médica e vem desses números, aí você não consegue confirmar. Outro dia eu reclamei, o cara falou, mas você não atende? Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que atender todas as ligações. Marcelo Duarte, que é fluminense, lá do Rio de Janeiro. Boa tarde, Dom, parabéns pelo programa. Daniel Marques, Santista, oh, maravilha. Eu estava aqui falando que o Santos está sem time, mas você vê, o pessoal que tem cabeça boa não fica bravo comigo, né? Porque realmente o Santos está sem time, está sem Neymar e agora sem técnico. Flávio Dino foi contra a criação do Ministério da Segurança Pública, diz a Margarida Mincherian. Pois é, eu já discuti isso aqui no Conversa Sem Curva, Margarida, inclusive com o Benedito Mariano. Enquanto ele era o ministro da Justiça, ele foi contra essa criação desse ministério. Eu tenho profundo respeito pelo ministro hoje da Suprema Corte, Flávio Dino, entendo, evidentemente, né, o seu ponto de vista e, acima de tudo, respeito, mas eu estou com o Benedito Mariano, tá? Porque não dá conta, não dá conta. A segurança pública é uma questão muito, mas muito cara para o campo democrático, não é só o campo progressista, não. O campo democrático é caro, porque quando você fala numa perspectiva do campo democrático, você respeita os direitos humanos de cidadãos e cidadãs. Né? Então, quando você vai discutir
segurança pública dessa perspectiva é muito mais complicado, né? Inclusive de você convencer a população, porque a população fica assistindo o Datena, fica assistindo esses outros programas que é sangue, porrada na madrugada e no meio da tarde também, né? E aí o que acontece? O cara fica, tá vendo? Olha esse crime. E os próprios apresentadores induzem as pessoas a raciocinar por esse lado. Bandido bom é bandido morto, é tiro, tem que pôr viatura, tem que pôr arma, né? E o problema é muito mais embaixo, né? Se fosse isso, outros países já teriam resolvido, né? E não teriam feito um trabalho forte em cima da diminuição da desigualdade social. Eu sei que é difícil, né? Mas é isso mesmo. Muitíssimo obrigado pela mensagem. Girana linda e competente, Dom competente, Daniel Marques Santista, muito obrigado, querido. Agora quem dá bola é o Santos, depois, né? Agora o Santos não está dando muita bola, não. Vamos pro break, não sai daí que eu vou tomar mais um cafezinho aqui. Valeu! Voltamos com o TBT News, segunda edição. Lembrando que a gente tem um encontro marcado aqui de segunda a sexta, sempre às 4 da tarde. Perdão, estou aqui, está vazando coisa aqui, hein? A partir das 4 da tarde até às 6 horas. Você tem um encontro marcado aqui com notícias, análises, entrevistas, ok? Notícias do Brasil e do mundo. Arte, cultura, esporte, lazer, política, cidadania. Sempre de segunda a sexta, às 4 da tarde, ao vivo, e vamos até às 6 horas. 17 horas e 32 minutos, estamos ao vivo aqui da Avenida Paulista, nos estúdios da TVT. Tem como a gente dar uma olhadinha na enquete? Não. Se puderem colocar a enquete e depois preparar uma parcial, seria bom. Ligações de telemarketing te incomodam? A gente falou sobre isso daqui hoje, né, com a doutora Renata Frias. Né? A mim me incomodam bastante. Né? Então, se você puder, vota aí pelo YouTube, está lá nos comentários, já abre lá e já vai aparecer a enquete. Aproveita, se inscreve no canal, já somos mais de 1 milhão de seguidores lá, inclusive eu estou seguindo a TVT, evidentemente, e você já acione o sininho, né, que está lá no canto do lado direito, tem lá um sininho, você aciona ali, que você vai poder, né, passa a receber as notificações. Olha, a TVT está ao vivo, Conversa Sem Curva está o Juca Kfouri está bacana. Vamos ver se tem aí a parcial, se tiver a gente fala e vai mandando aí. Você pode também entrar pelo Zap, né? 11 99 798 tiraram 40 alguma coisa, daqui a pouco eu vou de novo. Resultado parcial, 96%. Sim, eu fui, me incomoda as ligações de telemarketing e 4% não. Olha, eu vou te falar, esses 4% não devem ter telefone celular. Não é possível. Não, é que apareceu uma pessoa aí que disse, inclusive, num comentário, não, eu respeito muito os operadores de telemarketing que geram emprego e tal. Mas, assim, a questão não é essa, né? A questão se incomoda, né? Com todo o respeito aos profissionais, porque, para além disso, né? Além do marketing agressivo, de ficarem te ligando, tem os golpes também. Não é isso? Vai votando aí, no final do programa a gente dá o resultado final, mas a parcial está aí. Bom, apagão atinge Espanha, Portugal e partes da França, transporte e comunicação em colapso. Segundo autoridades, uma crise energética sem precedentes paralisa parte da Europa nessa segunda-feira. Um apagão maciço atingiu a Península Ibérica, incluindo Espanha e Portugal, além de regiões da França e Bélgica. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido por volta das 12h30 no horário local, equivalente às 7h30 aqui em Brasília. Segundo dados da rede elétrica da Espanha, a queda brusca na demanda energética espanhola chamou a atenção. Hospitais e serviços essenciais estão sendo mantidos por geradores, mas o caos se espalhou. Em Portugal, semáforos apagados causaram acidentes e supermercados fecharam
as portas por segurança. Governos da Espanha e Portugal formam gabinetes de emergência. Suspeita de ciberataque não é descartada. O ministro português Manuel Castro Almeida afirmou à imprensa que a dimensão do apagão é compatível com o ciberataque, mas autoridades europeias ainda investigam causas técnicas. Um incêndio em linha de alta tensão na França também é analisado como possível gatilho. Para entender os impactos locais e ver a situação agora, vamos chamar o nosso correspondente direto da cidade do Porto, em Portugal, o repórter Rodrigo José. Boa noite aí já para você em Porto, Portugal. Rodrigo, como vai, querido? Como é que está a situação agora aí? Boa noite, Ernesto, para nós que estamos aqui. Boa tarde para vocês aí no Brasil. Olha, Ernesto, hoje Portugal, Espanha, França e um pedaço da Itália também foi atingida por um apagão, né, repentino, por volta das 11h30, hora local aqui de Portugal, 7h30 da manhã, horário do Brasil. Tivemos uma surpresa em um apagão assim que atingiu todos esses países. No que nós apuramos aqui, Ernesto, isso se deu, segundo informações da REN, que é a Rede Elétrica Nacional da Espanha, que administra as redes de alta tensão, ou seja, as redes de alta tensão aqui na Península Ibérica, elas são conectadas. Então, esses países que foram atingidos, eles são conectados por esta rede de alta tensão. Aí as redes de média e baixa tensão são locais. Houve uma oscilação na rede de alta tensão que fica na Espanha, e essa oscilação fez com que acontecessem esses apagões. O que indica é que uma oscilação de temperatura, uma oscilação brusca de temperatura fez com que essas redes se desligassem por segurança. E depois, apurando ainda mais essas informações, nós checamos e verificamos que tem a ver com um evento atmosférico incomum, que nunca ocorreu, e por conta disso teve essa queda no fornecimento de energia aqui para esses países. Como a gente pode ver nas imagens, esta é a cidade do Porto, aí estamos vendo algumas estações de metrô, no caso, elas ficaram totalmente fechadas por conta da falta de energia. A cidade do Porto em si ficou completamente fechada, alguns estabelecimentos comerciais que ficou aberto. O sistema de transporte ferroviário, tanto metrô quanto os comboios, ou seja, os trens, ficaram comprometidos. Os comboios, vale ressaltar que a categoria aqui estava em luta por reajustes salariais, então já calhou de ter a greve, mais a falta de energia, então no final ficou 100% dos comboios parados. Vemos aí a estação de São Bento, que é uma das principais estações aqui na cidade do Porto, completamente vazia, todos os comboios parados, é uma estação muito turística, muito movimentada. Isso que nós vemos agora nas imagens são pessoas a fazer filas em estabelecimentos que servem refeições, né? Restaurantes, bares, lanchonetes, para poder conseguir comer, porque a maioria dessas pessoas, nós podemos ver, são turistas que foram pegos desprevenidos. Nesse caso dessas imagens agora, nós vemos são as pessoas fazendo fila para conseguir sacar dinheiro nos caixas eletrônicos, porque muitos serviços de banco, telecomunicações, os aeroportos aqui ficaram afetados. O aeroporto do Porto ficou fechado por muito tempo, causando grandes transtornos e assim, teve que armar um plano de contingência aqui, e o governo sempre muito atento aqui, montou um gabinete de crise, na qual compunha todas as áreas necessárias para que pudesse gerir essa crise, e ao mesmo tempo foi feita um restabelecimento a partir de geradores movido a diesel, a gasolina. Então, os serviços essenciais, hospitais, centros de segurança, centros de informação, foram abastecidos por geradores até que foi se restabelecendo. A coisa de 2 horas, mais ou menos, é que começou gradativamente a voltar a energia aqui em Portugal. Já na Espanha e na França retornou à tarde, então foi menos o transtorno. Na Espanha também retornou com mais
com mais rapidez, mas em Portugal ainda vai levar um tempo para poder chegar aqui e estar tudo estabelecido. Nós temos aqui no Porto alguns bairros, alguns distritos, algumas regiões que já têm energia e outras regiões não têm. Eu estava agora há pouco no centro do Porto, a gente ia tentar entrar ao vivo de lá, não foi possível porque nós também estávamos com oscilações no sinal da conexão aqui, então não pudemos entrar ao vivo da cidade, do centro do Porto. No centro do Porto não há energia, só há energia naqueles estabelecimentos em que possuem geradores de energia. Já a iluminação pública só é possível ter em locais em que a energia está paulatinamente retomando. Então, essas são as informações aqui da Península Ibérica. A possibilidade de ter sido um cyberataque não foi descartada, né? Mas tudo indica que isso se dá por conta de uma oscilação, né, no sistema de alta tensão que fica na Espanha, que é o que fornece aqui para esta região que ficou afetada nesse dia e tarde aqui na Península Ibérica, aqui mais especificamente em Portugal. Muito bem, Rodrigo José. Agora, como é que está o humor do povo português em relação... Porque é muito difícil a sobrevivência, né? Eu acho que quando essas coisas vão acontecendo, você vai criando, né? O ser humano ele é pronto para isso, né? Criando algumas alternativas, mas a princípio quando acontece, né, pega todo mundo desprevenido, né? Porque é uma coisa muito, né, vem de uma forma muito surpreendente. Como é que está o humor do povo português aí? Algum protesto, algum sinal de protesto? Ernesto, aqui foi o seguinte, no que eu pude notar, no momento em que as pessoas se deram conta de que houve um apagão geral por todo o país, inclusive Espanha e França, as pessoas começaram a correr para os supermercados e fazer o estoque, começaram a comprar água, começaram a comprar alimentos, foi mesmo uma coisa assim, muito impulsiva, digamos assim, não esperaram qualquer informação do governo, qualquer informação por parte dos órgãos reguladores. Então, o que eu pude notar, inclusive alguns supermercados fecharam por motivos de segurança, para evitar qualquer tumulto. Outros supermercados, nós já notávamos a falta de alguns alimentos, água ou coisa do gênero. Os postos de gasolina estavam limitando a quantidade já de abastecimento, que as pessoas podiam utilizar ali, comprar ali a sua gasolina, o diesel, o que seja. Então, assim, houve uma corrida meio que desesperada, as pessoas ficaram meio apavoradas, mas, de modo geral, as pessoas elas estavam meio que, digamos, prevendo. Porque há algumas semanas, a presidente da União Europeia havia feito um alerta pedindo que as pessoas estocassem comidas, alimentos, remédios, itens básicos de sobrevivência, essa coisa toda. Então, assim, para o povo português, o que eu pude perceber, inclusive conversando agora há pouco com o motorista do táxi que me trouxe, eles já avisaram isso, então a gente já estava meio assim e tal, mas pegou de surpresa de qualquer forma, porque a gente não deu muita bola. Então a gente acha mais ou menos que eles já sabiam do que ia acontecer. Isso é o sentimento das pessoas, né? O sentimento do povo português com aqueles que eu conversei, né? Então as pessoas dizem isso, mas a imprensa, de modo geral, o governo e todos os órgãos estão dizendo que ainda não se sabe exatamente o que foi, né? Não foi um ataque, como no início muito fake news saiu, olha, um ataque... Chegaram a dizer que era um ataque russo. Não é verdade. Isso não aconteceu nenhum ataque. O que houve mesmo foi um problema na rede de alta tensão que está ligada na Península Ibérica, e Portugal está inserido nisso. Então, esse foi o problema inicial. E agora, por que disso é que vão se investigar e que vão trazer aí as informações e as apurações no decorrer dos próximos dias, para que todos possam também estar informados sabendo disso. Muito bem, Rodrigo José, muitíssimo obrigado pelas informações. Se cuide aí, você, tua companheira, teus filhos, agora um casalzinho, né?
E estamos aqui aguardando mais informações aí e torcendo para que essa situação se resolva rapidamente. Aqui em São Paulo nós tivemos problema com chuvas aqui, milhares de residências e milhares de pessoas paulistanos. Ficamos também sem energia. Um abraço, querido, para você e todo o povo português. Obrigado, Ernesto. Olha, boa noite a todos. Boa tarde, boa noite para vocês aí. Estamos atentos aqui. Qualquer novidade, voltamos e trazemos mais informações para todos aí do TVT News segunda edição. E só lembrando uma coisa, esta semana nós temos aqui também a luta do povo trabalhador. Nós vamos fazer a cobertura completa aqui do 1º de maio, daqui da cidade do Porto, especial para a TVT News segunda edição. Obrigado, Rodrigo. Bom, vocês viram aí, né, situação que assustou, né? O Rodrigo trouxe a informação para a gente que os portugueses também correram para os mercados, né, para se abastecerem. Engraçado, né, curioso a reação, né, humana em ameaças de grandes tragédias, né? Porque ninguém sabe o que acontece, né? De repente você olha e fala, olha, acabou, apagou tudo, né? E aí eu costumo falar que alguns serviços não devem ser privatizados, porque você imagina, né? Tanto a energia elétrica como a comunicação, por exemplo, né? De repente está na mão de algum empresário doido, aí o cara vai lá, aperta uma chavinha, vira uma chavinha, fala, deixa eu desligar a luz aqui. Né? Acaba a luz aqui desse continente inteiro aqui, não é mesmo? Isso é serviço essencial, né, para a vida humana. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente recebe também o advogado Arnóbio Rocha, que escreve no blog arnobiorocha.com.br, e hoje eu li um artigo dele falando sobre isso. Eu falei, Arnóbio, topa pintar no TVT News segunda edição? Como vai, doutor? Tudo bem? Boa noite já, né? Boa noite? Não, ainda não, 17h48. Como vai, Arnóbio? Opa, boa tarde, Dom, teus telespectadores aqui da TVT. Tá tudo bem, né? Ainda é boa tarde porque ninguém comeu ainda, ninguém jantou ainda, então boa noite só depois de jantar, né? Muito bem, muito bem. Como é que você recebeu? Eu queria falar um pouco do artigo que você escreveu no teu blog. Aliás, se a gente conseguir colocar no GC, o arnobiorocha.com.br, um artigo muito interessante. Aliás, o Arnóbio escreve muito bem, eu sou fã dele, então, se vocês quiserem também acessar, vai estar aí na tela agora, daqui a pouquinho. Com você, doutor Arnóbio. Então, Dom, eu acho que essa última informação que o Rodrigo trouxe, eu acho que aponta não para causas naturais, né? Se já tinha havido há semanas um comunicado para que as pessoas fizessem atitude de precaução em relação a estoque de alimentos, de água, sem ter uma razão clara, é porque deve ter tido algum tipo de ameaça, né? Essa informação não tinha, é importante saber, porque é informação de lá, né? E corrobora com a visão que eu tenho. Eu acho que a gente tem que separar em duas coisas. Eu acho que é claro que eventos naturais, mesmo com uma raríssimo, nesse caso, principalmente porque não está no verão europeu, você não está nas duas estações extremas, né? Que é o verão, que você realmente você tem pela questão climática, você induz muito a mudanças, as variações para as redes elétricas, principalmente de alta tensão, não, porque elas formam dois campos, um campo elétrico e um campo magnético. E eles são separados, eles tentam manter uma distância de cabos para que não haja, né, tecnicamente uma influência. E em casos assim de temperaturas extremas, ou no caso de muito sol, ou de uma estação muito fria, não, você tem realmente uma mudança, que chama de ionização de rede, que você pode ter mudança de fluxo. Imagina que toda a corrente está seguindo numa direção e com a ionização, você tem um sentido oposto. Então, essas informações conflitantes levam a um desligamento natural de sistemas, mas aí abre-se duas questões.
A primeira é a precaução técnica em relação aos caminhos de navegação ou por onde passam a energia. Aqui, quando tem eventos aqui no Brasil, eu lembro que a mídia corporativa cai em cima do governo, acusando de qualquer coisa, sem nem saber do que se trata, né? Em algumas questões são importantes serem levantadas, né? A redundância de rede, a capacidade de absorver até um ataque físico, né? E a outra questão é que essas redes são privatizadas, então a voz comum é dizer que foi um evento não natural ou um evento absolutamente inusitado. Mas aí essa narrativa ela se perde um pouco quando você não está exatamente nessa condição climática que levaria, né, induziria ao fenômeno. Essa é a primeira parte. Então, a privatização leva também a um tipo de contexto de que você privilegia muito a questão lucrativa, ou seja, você só tem um caminho e você vai para o risco, né? Um risco que eles fazem um cálculo lucrativo e também de funcionamento, né? Essa é uma coisa, ou seja, o governo passa a ser uma figura apenas reguladora, ele não tem intervenção efetiva na rede, tá? Mas o outro contexto que aparece, e aí que eu acho que pode ter uma evidência muito grande, com esse chamamento da União Europeia de estoque de comida e de precaução, é porque você pode estar sendo ameaçado de um ataque cibernético. E é o que mais parece, né, aí no fenômeno, porque é o seguinte, você tem a rede física, propriamente dita, a ligação de cabos, e você tem uma rede lógica, que são as redes que interligam e marcam os sensores de cada torre de transmissão. Se essa rede lógica ela é atacada, você tem um desligamento da rede física, tá? Então, parece mais evidente porque ele atinge, inclusive, malhas que não estão dentro desse contexto da Península Ibérica. Você morou na França, você sabe bem a distância que tem de Portugal, Espanha, para o norte da Europa. E você teve fenômenos na Finlândia, na Polônia, na Itália e na Alemanha, né? Na própria França, né? E também abre-se um contexto de discussão sobre a própria questão energética, né? A matriz energética europeia. 45% dela é feita de energia renovável, parecida com aqui, né? Eólica, energia captada através de hidrelétrica, mas 55% dela, o restante, 32% é de combustível fóssil, né? Gás e petróleo, e 23% dela é de usina nuclear. Essa matriz também cria um problema aí da própria, por exemplo, nessa questão da guerra aí da Ucrânia, prejudicou sensivelmente o estoque energético, a possibilidade de suprir, né? Um terço da energia europeia, ela é de combustível fóssil e fundamentalmente vem das regiões do leste, né? Aí da Rússia principalmente. Muito bem, doutor Arnóbio. Bom, é bom a gente ficar atento às informações, porque a gente sabe como é que funciona, inclusive a contra-informação, né? A gente não nasceu ontem, então é importante. Agora, a gente traz alguns debates, algumas questões, como a privatização, por exemplo, quando a gente fala aqui no Brasil, que você nem precisa de um ataque cibernético ou algo parecido. É só a gente ter algum problema com os donos das empresas que o cara vai lá e vira uma chavinha e aí fica tudo escuro, né? Ou você perde a comunicação. A gente teve aqui em São Paulo, você está em Brasília, mas é daqui de São Paulo, a gente teve há pouco tempo aqui milhares de residências sem energia elétrica por conta das chuvas e etc., fatores naturais, nem tão naturais assim, mas a gente viu, né, o sacrifício do povo, fundamentalmente as classes menos privilegiadas, mais vulneráveis, né, que têm um prejuízo absolutamente maior, né, quando acontece esse tipo de fenômeno. Então, é uma pauta para se discutir. Nós estamos querendo aqui, no TVT News, aqui, trazer essa pauta, fugindo um pouco do que a gente está falando em relação
ao que aconteceu na Europa, mas aqui, fundamentalmente em São Paulo, essa questão das privatizações, que isso está assustando a população aqui. Eu descobri esses dias, através de uma pesquisa, numa conversa informal, doutor Arnaldo, que a maioria das pessoas é contra a privatização. Então, é porque, assim, Dom, foi vendido, principalmente no final, ali naquela virada dos anos 90, começo dos anos 2000, de que tudo que é público não presta, né? Essa era a voz comum, né, aí do neoliberalismo, quando surgiu, que tudo que era público não prestava, que não funcionava, e que a privatização ia ser a grande solução de todos os problemas, né? E a gente viu aí... telefonia, que eu acho que inclusive era um dos temas que vocês estavam discutindo, né? Essa coisa do assédio, verdadeiro assédio moral que a população sofre aí com esses serviços falhos e, ao mesmo tempo, permissivos, né? Porque se você tem 10 milhões de ligação por mês, ligações que são feitas de telemarketing, alguma coisa está fora do normal, né? E você vê que os serviços se tornaram extremamente caros, né? Eles existem, mas eles são caros, né? No setor elétrico, a privatização aí em São Paulo, em todo o país, né? Principalmente a distribuição, a entrega, né, nas casas, todo esse sistema foi privatizado e você teve aumento e não teve a qualidade necessária, né? Muito dos problemas que nós enfrentamos em São Paulo, principalmente, né, tem muito a ver com a questão da manutenção, né? O corte das equipes, a pouca capilaridade dos serviços, e isso prejudicou sobremaneira, né? Ficar regiões inteiras, né? Naquele grande apagão que teve aí em São Paulo no começo do ano, teve locais em São Paulo que passaram-se 10 dias para que a energia retomasse. Imagina para uma população, para pequenos comerciantes, para donos de casa, dona de casa, o prejuízo que isso traz para a vida, né? E nós estamos também submetidos a uma lógica muito cruel, né? A gente não depende só de energia, mas a gente depende de internet. Eu estava vendo que na Espanha, nesse contexto, a internet foi cortada, né? Imagina o caos que esse troço causa, né? O governo aconselhando, use minimamente o celular só para coisas emergenciais. E aí você percebe a nossa estrutura, né? Como a gente investiu muito em tecnologia, em modernidade, e essa modernidade, quando você mais precisa, ela pode falhar. E a gente tem que voltar a determinados costumes tão elementares, né? Doutor Arnaldo, muitíssimo obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no TVT News, segunda edição. Semana que vem eu devo estar te procurando ainda essa semana, porque o assunto não acaba mais aqui e você é um profissional que traz uma análise muito precisa e, ao mesmo tempo, muito ampla e profunda. Obrigado, doutor Arnaldo. Grande abraço, obrigado. Prazo para pedir isenção do Enem 2025 é prorrogado até 2 de maio, sexta-feira agora. Quem quer fazer o Enem 2025 sem pagar a taxa de inscrição, tem até o próximo dia 2 de maio para solicitar a isenção. O prazo, que terminaria na última sexta-feira, foi estendido pelo Ministério da Educação. Podem pedir a gratuidade estudantes do terceiro ano de escolas públicas e participantes do programa Pé de Meia, além de outros públicos de baixa renda. Quem faltou ao Enem 2024 também deve justificar a ausência até essa data para garantir a isenção deste ano. O resultado das solicitações sai no dia 12 de maio e os recursos podem ser feitos até 16 de maio. A lista final será divulgada no dia 22. Mesmo com a isenção aprovada, o candidato ainda precisa se inscrever no Enem, quando abrir o período oficial. Para mais informações, os interessados devem acessar a página do participante no site do INEP. Aí, ó. Olha só que arte bonita. Aliás, parabéns a todo o nosso pessoal aqui. Assim encerramos o TVT News, segunda edição. Olha, pera um pouquinho que apareceu aqui. Hoje é o dia. A gente tinha um convidado aqui, é mesmo.
São 18 horas, eu vou estourar o tempo, mais 10 segundinhos aqui, porque a gente tinha um convidado para falar sobre o Dia Mundial da Educação. Trans São Paulo, às vezes, nos prega umas peças, né? O Dia Mundial da Educação, celebrado em 28 de abril, reafirmamos o compromisso progressista com a educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade para todos e todas. Essa data marca o Pacto Internacional firmado em Dakar, no ano de 2000, quando 164 países reconheceram a educação como direito humano fundamental e instrumento essencial para a construção de sociedades mais justas, igualitárias e democráticas. Nós havíamos programado a participação do deputado estadual e professor Carlos Gianazzi, que é um dos principais defensores dos profissionais da educação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas, infelizmente, ele não conseguiu chegar a tempo. Mas a equipe da redação do nosso site preparou um material muito bacana que você pode acompanhar no site da tvtnews.com.br. Até amanhã, 4 da tarde, ao vivo eu estarei por aqui. Valeu!